Paz do Senhor, povo de Deus, aqui é a pastora e cantora Flávia Afonso, do Rio de Janeiro. Muita gente me conhece, né? Há 35 anos eu estou ministrando a palavra do Senhor por esse mundo afora, cantando, pregando, compondo. Bem, a nossa história é bem longa. E eu estou aqui, diferentemente de tudo que eu faço nas nossas redes sociais, que é só para a divulgação do Evangelho, eu não faço outra coisa a não ser pregar, cantar, fazendo as nossas lives, nosso café no bule de manhã. Mas hoje eu venho em especial gravar esse vídeo para contar um despertamento que eu tive em 2014. Esse ano ele se repetiu e essa madrugada novamente, alguns meses atrás, eu tive esse sonho e agora nessa madrugada, então, como eu não tinha contado antes, né? Eu tenho muito cuidado em falar certas coisas aqui, mas como foi muito contundente, muito sério, eu resolvi fazer menção do que aconteceu nesse momento, né, nessa revelação, o que está para acontecer, na verdade. Em 2014, eu sonhei que o espaço aéreo brasileiro tinha sido invadido por aviões de guerra e as bombas eram soltas dos aviões em tudo quanto era lugar, no Rio de Janeiro principalmente, porque eu estava na casa da minha mãe, em Belfor Roxo. E eu saía correndo de onde eu estava para o quintal da casa da minha mãe. Eu estava no portão e a casa da minha mãe tem uma descidinha, uma escada, e eu desci a escada correndo para salvar minha mãe, porque as bombas estavam explodindo ao nosso redor. E eu dizia, mãe, como é que pode? O espaço aéreo do nosso Brasil foi invadido. Cadê o governo que não está vendo isso? Cadê as Forças Armadas? Cadê a Aeronáutica? E de repente um amigo meu que é presbítero, né, ele tocava a campainha e eu dizia, entra. Ele no meio daquela confusão toda, inclusive ele é meu padrinho de casamento, eu sou madrinha dele também, é o presbítero Antônio Luiz, e ele vinha com muita calma, chegava até onde eu estava, calmo, e ele dizia assim, você não sabe o que está acontecendo? Eu dizia, não, eu sei que o Brasil está em guerra. Ele dizia assim, isso é coisa aí falava o nome do partido político, que está aí hoje, né? Naquela época estava governando e está aqui novamente governando o nosso país. E ele dizia assim, liga a televisão. Quando eu ligava a televisão, estava aquele canal lixo, dando uma notícia, dizendo que o Brasil realmente tinha sido bombardeado por aviões de guerra, né? E não falava de onde eles estavam vindo, só dizia que nós estávamos em guerra. E o próprio estúdio dessa emissora tinha sido bombardeado. Eles estavam fazendo aquela reportagem com cacarecos, né? Com câmeras quebradas, iluminação faltando. E a repórter que estava dando a notícia, ela mudava o assunto e chamava um senhor, né? O repórter que ia entrevistar um senhor que dizia que Jesus estava voltando, né? E o repórter fazia uma sátira, uma ironia, né? E tem aqui um senhor que está dizendo que isso é a volta de Jesus. E ele falava seriamente, aquele homem falava seriamente que Jesus estava voltando. Eu acordei, não falei, era na época do Facebook, eu não falei o sonho, só falei, vamos orar pelo nosso Brasil. Tive um sonho muito, muito terrível com o nosso Brasil. Naquela manhã, duas irmãs me chamaram no Message para contar um sonho que Deus mandou que elas contassem a mim, né? E elas contaram exatamente o mesmo sonho de um bombardeio aéreo no espaço aéreo brasileiro, que elas tinham tido, sem saber o meu sonho, sem saber. E eu fiquei muito alarmada. Bem, de 2014 para cá, foi só bomba, né? Foi só... foi impeachment, foi tanta coisa, quebra do país, pandemia, enfim. Quando foi esse ano, há alguns meses atrás, eu sonhei que o meu bairro aqui, Jacarepaguá, também era bombardeado por aviões de guerra, só que havia um contra-ataque, né? Das montanhas aqui ao redor, saíam, sabe quando o país esconde as armas mais poderosas em lugares assim mais inóspitos? Saía de dentro das montanhas aquele monte de canhões que começavam a contra-atacar. Era bomba que vinha de cima e o bombardeio de baixo. E desde então, o meu estado, o meu bairro está em guerra, literalmente, né? Essa madrugada passada, aliás, de domingo para segunda ninguém dormiu, com muito tiroteio aqui. De ontem para hoje a mesma coisa, helicópteros passando e o Rio de Janeiro vivendo esse drama. Quando foi essa noite, eu cheguei de uma agenda, fui dormir tarde, mas no início já da manhã, né, eu sei porque eu levantei e voltei para a cama, eu voltei a dormir e sonhei
que eu estava lá no Gramacho, que é o bairro ali próximo da casa da minha mãe, na mesma região do primeiro sonho. Eu estava com a Sofia, minha filha, e mais com um grupo de pessoas, que eu não via mais esse grupo, só uma pessoa dessa se salvava junto comigo. Eu olhava para o céu, era muito avião de guerra. Gente, era mais do que do primeiro sonho, do segundo sonho. Era tão real que eu fecho o olho, eu tô vendo aquele monte de bombas saindo, daquele frotas e mais frotas chegando. Um dado momento, quando eu começava a correr, eu falava, corre porque eles vão jogar bomba aqui. E a bomba realmente caía perto da gente. A gente saía correndo, eu puxando a Sofia. Minha filha tem 5 anos, eu puxando e a pessoa que estava comigo dizia, vem, senão você não vai se salvar. Quando eu olhava para o céu de novo, era muito mais que vinha. Gente, era algo terrível. E quando eu via aquela segunda leva de aviões, eles já não soltavam bombas, eles soltavam os paraquedistas, né? Os soldados em paraquedas, né? E eu dizia assim, nossa, nós vamos ser caçados por esses soldados. Eu usava essa palavra, caçados. E eu saía correndo, tentava chegar na casa da minha mãe a pé, só que com uma criança era bem mais difícil. Sei que eu parava numa parte ali do caminho, onde tem uma igreja, e eu entrava nessa igreja para pedir água, que eu estava com muita sede, a Sofia estava com muita sede. Eu chegava nessa igreja, o pastor estava doente, com as pernas dele toda ferida, uma igreja muito pequenininha, né? E os membros ali, ninguém se atinha, né, ao que estava acontecendo, ninguém sabia o que estava acontecendo lá de fora. Eu chegava pedindo água, eu falava muito rápido, atropelada, gente, pelo amor de Deus, vamos orar, porque nós fomos invadidos, e acordei. Contei isso no Café no Bully, mas como eu sei que muita gente não assiste o café até o fim, por causa da correria, deveria assistir, não por ser o Café no Bully que eu faço, não, mas alguns vídeos são importantes, né? Algumas palavras são importantes, são avisos de Deus. Eu coloquei realmente a chamada, dizendo que eu tinha tido uns sonhos e que eu queria contar. Mas enfim, estou contando aqui para vocês, porque está havendo algo, sabe, muito sério no mundo espiritual. Está para vir algo muito grande sobre o meu estado. Infelizmente, agora no fim de semana, mais uma vez vamos receber demônios aqui que vão vir de fora, demônios que vão ser despejados aqui. Então eu acho que os pastores, a igreja do Senhor, precisa acordar para orar. Porque eu não sei se é um tsunami, muita gente fala que tem tido sonhos que o Rio de Janeiro será devastado por ondas, não sei se é um terremoto, não sei se é algo inexplicável, não sei se é uma guerra física mesmo, não sei o que vai ser. Eu só sei que está decretado algo sobre o Rio de Janeiro pelo próprio Deus e seria bom se nós orássemos. Não sou profeta do caos, não venho aqui buscar visualizações, sou muito séria com essas coisas, mas é um aviso, como muitos outros avisos que Deus tem dado sobre o meu estado, sobre o nosso estado do Rio de Janeiro, porque alguma coisa que eu não posso falar aqui, eu também vi no sonho, e é por conta dessa promiscuidade, por conta dessa divulgação maligna, porque o que se fala lá fora a respeito do Rio de Janeiro é terrível, é a capital nacional da prostituição, do pecado, da lascívia, da sodomia, e as pessoas vêm para cá fazer turismo sexual, sim, e outras coisas mais. Então, aqui a violência cresceu demais, as coisas estão cada dia piores, não tem trabalho, não tem emprego, não tem dignidade, e os nossos governantes não estão preocupados com isso. E os nossos pastores precisam despertar. Nós, como pastores, precisamos despertar para conclamar as pessoas, para convocar para um jejum de confissão de pecados, um jejum para humilhação, para que Deus nos livre. Porque, irmãos, 3 vezes o mesmo sonho é algo muito sério. Então, eu deixo aqui esse vídeo. Vocês comentem, compartilhem, façam o que vocês quiserem. Façam cópias desse testemunho e manda para as pessoas. Pode fazer à vontade. Eu quero mais é que chegue bem longe e que as pessoas sejam avisadas antes que o mal venha. Porque o nosso Deus, ele não faz nada sem antes avisar e comentar e falar aos seus santos profetas. Então, guardem isso e vamos orar, pedindo a Deus que Deus tenha misericórdia do nosso estado, misericórdia da nossa nação. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, fiquem na paz.